Bom dia, crianças. Vamos para mais uma videoaula, né? Dessa vez com a correção dos exercícios de geografia. Então, nós vamos corrigir a revisão e o exercício de fixação de vocês, tá? Vamos para a primeira questão. A primeira questão, nós vamos falar sobre os quilombolas. Então, nas nossas aulas de geografia, nós estudamos sobre várias comunidades, entre eles os quilombolas, né? Falamos dos indígenas, quilombolas, falamos dos caiçaras, né? E a primeira questão está nos perguntando isso. Quem são os quilombolas? Os quilombolas são descendentes dos escravos. Então, são povos que os escravos hoje não existem, mas eles montaram essas comunidades, né? E existem sim em todo o Brasil, comunidades quilombolas. Então, a resposta é, são descendentes dos escravos. Quem colocou assim acertou, né? Vamos para a segunda questão. A segunda questão está perguntando quem são os ribeirinhos. Então, os ribeirinhos também foi conversado em sala, foi falado muito sobre eles, né? Como é a cultura deles, do que eles se alimentam, né? Como eles vivem, as casas, como é que eles vivem, casas flutuantes, casas no meio do rio. E aqui na segunda questão é essa pergunta: quem são os ribeirinhos? Então, os ribeirinhos são povos que vivem às margens do rio, não é isso? Aí quem colocou dessa forma acertou também, tá? Vamos para a terceira questão. Terceira questão está pedindo para vocês marcarem V ou F nas alternativas. Então eu tenho A, B, C e D. Na letra A, está afirmando aqui que a feijoada, o vatapá e o acarajé são de origem nordestina. O que vocês marcaram? V ou F? Quem marcou F acertou, é falso, tá? O vatapá, a feijoada e o acarajé são de origem africana, né? Isso como nós estudamos em sala, tá ok? Vamos para a letra B. A letra B está dizendo que o samba é de influência afrodescendente. Quem colocou verdadeiro acertou, né? Não só o samba, nós temos várias, que a gente pode dizer, influência, né, afrodescendente. O samba, a capoeira, a feijoada, tudo é de influência afrodescendente. Vamos para a letra C. Na letra C está dizendo que a culinária dos caiçaras são frutos do mar e mariscos. Verdadeiro ou falso? O que vocês colocaram? Quem colocou verdadeiro acertou. Quem são os caiçaras? Vocês ainda lembram? Os caiçaras, eles são povos, né, que vivem no litoral. Parecido um pouco com os ribeirinhos, mas eles já vivem no litoral das cidades, né? E eles também, a culinária deles são voltadas para a pesca, né? Frutos do mar, marisco, entre outros. Então, a letra C é verdadeira. Letra D. Os afrodescendentes não têm influência na nossa cultura. O que vocês colocaram? Verdadeiro ou falso? Quem colocou falso acertou. Eu acabei de falar lá em cima, quando eu falei sobre os quilombolas e também falei sobre a culinária, né? Então, é falso. Eles têm, sim, muita influência na nossa cultura. Agora nós vamos ler dois textos, né? Texto 1 e texto 2. Conforme a leitura desses textos, vamos responder as questões 4, 5, 6, 7 e 8. No texto 1, ele está pedindo a leitura e pedindo para vocês identificarem se essa leitura nos remete ao campo ou à cidade, ok? Vamos lá. Todos os dias saio para trabalhar. O trânsito fica lento de tanto carro nas ruas. Quando saio do trabalho, no finalzinho da tarde, vou ao shopping fazer um lanchinho e relaxar com os meus amigos. Então, essa leitura aqui, o que nos remete? À cidade ou ao campo? O que vocês colocaram na quarta questão? Está pedindo para vocês identificarem, né? O texto nos fala da cidade ou do campo? Quem colocou cidade acertou, né? Mesmo porque ele fala sobre trânsito, shopping, e aonde a gente vê trânsito e shopping é na cidade, ok? Vamos para o texto 2. No texto 2, ele está falando aqui: como eu amo meu lugar. Logo cedo o galo canta para eu acordar.
Pela manhã ajudo meus pais na plantação e à tarde vou tomar banho, aquele banho de rio, e vou com meus amigos colher as frutas no pé. Isso sim é felicidade. Então, o texto 2 está falando da cidade ou do campo? Quem colocou campo acertou, né? Nos fala do campo, fala do banho de rio, fala do galo que canta, das frutas colhidas no pé. Então, nos remete ao campo, ok? Vamos agora para a sexta questão. Na sexta questão, está pedindo para vocês retirarem 3 palavras ou expressões que justifiquem a resposta, né? Que vocês estão dizendo que é da cidade que o texto 1 fala. Eu vou colocar aqui a minha resposta, que eu retirei do texto. Aí vocês veem se vai também condizer. Desde que essas palavras que vocês retiraram do texto vai nos remeter à cidade, ok? Eu tirei 3 palavras, foi trânsito, shopping e ruas, ok? Trânsito nos remete à cidade, shopping também e ruas também, ok? Agora vamos para a 7ª questão. Vocês vão tirar 3 palavras ou expressões que também nos remetam, né, ao campo. Eu tirei 3 palavras aqui, que é o galo, plantação e rio. Ok? Aí vocês verifiquem a resposta de vocês, se está condizendo aí com o que está pedindo. Na 8ª questão, está pedindo para vocês fazerem um desenho que descrevam as características do texto 1. Nessa 8ª questão, vocês podem imaginar o cenário que o texto 1 nos remete. Digamos, ele está falando sobre trânsito, shopping, um lanchinho com os amigos. Então, vocês podem desenhar esta imagem, né, que veio à mente de vocês. Ok? Na 9ª questão, da mesma forma, o texto 2 está pedindo para vocês desenharem, né, as características do texto 2. Qual é a característica do texto 2? Tomar banho de rio, que ele está falando aqui, acordar cedo, vendo o galo cantar, ouvindo o galo cantar. Então, vocês podem desenhar, fazer um desenho com estas formas aí que o texto 2 está pedindo para vocês. Ok? Agora, vamos para a próxima atividade aqui. Nessa próxima, eu vou falar sobre a culinária dos povos que nós estudamos em sala, das comunidades, né? Então, eu tenho da 10ª até a 14ª falando sobre a culinária. Na 10ª questão, está pedindo para vocês falarem da culinária dos caiçaras. Eu vou falar aqui 1 ou 2, né, culinária de cada povo. Porque a culinária é diversa, né? Nós temos vários tipos de pratos. E aí, se for colocar aqui, nós vamos nos estender aqui o dia todo, né? Então, vamos ficar aqui só com 1 ou 2, tá ok? Os caiçaras, eu coloquei aqui que eles se alimentam de frutos do mar e marisco. Quem colocou a pesca também pode ser, tá? Vamos para os indígenas. Os indígenas, a culinária dele é bem ampla, né? Deles é bem ampla porque eles moram na floresta. Então, eles podem ter pesca, caça, frutas. Então, eu coloquei aqui a mandioca, ok? Mas vocês podem colocar também a pesca, a caça, frutas, ok? Vamos para os quilombolas. Os quilombolas eu coloquei a feijoada. Ok? Vamos agora para os ribeirinhos. Ribeirinhos são aqueles povos que vivem às margens do rio, né? E eu coloquei aqui que eles se alimentam da pesca e da caça. E por último, sertanejos. Sertanejos, eu coloquei o feijão verde e a carne de sol. São povos nordestinos, né? Que não podemos esquecer também que nós estudamos em sala. Então, esse exercício que eu acabei de falar, nós finalizamos aqui na 14ª, é o exercício de revisão. Então, esse exercício estudem para a prova da primeira avaliação, né? Espero que vocês estejam estudando para essa prova. Que não esqueça quando chegar no dia da prova, né? Esse exercício de fixação. Então, nós vamos do número 1 até o número 6. No exercício de fixação, tem a primeira, segunda, terceira falando sobre os mapas, né? Então, na sala de aula também nós estudamos sobre os mapas. Coloquei para vocês todos os componentes dos mapas, o que se compõe o mapa. Não é só de um mapa, ele tem
legenda, ele tem título, ele tem escala, né? Então, a primeira questão está perguntando para que serve a legenda. A legenda, ela fica bem abaixo do mapa, em um quadradinho, né? Ali você vai ler todas as informações do mapa. Digamos, eu tenho um mapa pintado de verde e amarelo. Essa parte verde, vocês só vão identificar do que se trata. Eu vou dar um exemplo para vocês, zona urbana e zona rural. Se esse mapa estiver pintado de verde e o outro amarelo, lá na legenda vai dizer, um quadradinho verde vai identificar que é zona urbana, quadradinho amarelo vai identificar que é a zona rural. Então, é através da legenda que vocês vão fazer a leitura do mapa. Nessa legenda vocês vão identificar tudo que está no mapa, tá? Então, a resposta da primeira questão, que está dizendo para que serve a legenda, vocês vão colocar lá embaixo. Para fazer a leitura do mapa, ok? Novamente, eu vou repetir para vocês. Para que serve a legenda, a resposta para fazer a leitura do mapa. Vamos agora para a segunda questão. Para que serve o título? O título do mapa, ele serve para vocês interpretarem, né, o que o mapa vai querer nos passar. Tá? Então, quem colocou na resposta, eu coloquei aqui na minha resposta, para ajudar a interpretar as informações contidas no mapa. Vou repetir novamente. Para ajudar a interpretar as informações contidas no mapa, tá? Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ele está pedindo quais são os elementos que compõem o mapa. Tudo que compõe o mapa, tá? Aí são 5 elementos. O primeiro, que a gente não pode deixar de falar, que é o título do mapa, né? Então, vocês coloquem lá, título. Segundo, legenda. Terceiro, escala. Quarto, projeção. E 5, orientação. Então, são esses 5 elementos que compõem o mapa. Vou falar novamente. Título, legenda, escala, projeção e orientação, tá? Quarta questão, está pedindo para vocês explicarem a origem do carnaval. Então, vocês vão colocar lá embaixo que a origem do carnaval, ele surgiu no período colonial. Coloquem lá, surgiu no período colonial. Tá? Quinta questão, ele está pedindo como era comemorado o intrudo. Em sala de aula eu falei para vocês, né? Esse intrudo é uma brincadeira que eles faziam jogando uns aos outros trigo, coloral, né? Então surgiu também lá no início, né, do carnaval. Muita gente não gostava dessa brincadeira, quem não gostava não participava, né? Então a quinta questão vocês vão colocar, eram grupos com rostos pintados, que eles lançavam uns aos outros farinha de trigo, entre outras coisas. Aí vocês vão colocar lá. Eram grupos de rosto pintado que lançavam uns aos outros farinha de trigo, entre outras coisas. Ok? Esta é a quinta questão. Na sexta questão, está perguntando como é chamado o local onde vivem as tribos. Falamos também em geografia sobre as tribos indígenas, sobre a moradia, os costumes, né? Então, aonde é que vive a tribo? A tribo vive na cidade? Na zona rural, na zona urbana? Não, né? Aonde é que vivem as tribos? Elas vivem nas aldeias. Então, a resposta é aldeias. Quem colocou, acertou. Então, é isso, criançada. A gente vai ficando por aqui, né? A resolução do exercício de geografia, de fixação, de revisão já está feita. E um beijão da tia Fernanda.